Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do componente Matemática, já na unidade 3. Eu sou o professor Rilner e eu gostaria que você acompanhasse comigo o tema da nossa aula. Acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 17. Formulação, interpretação e resolução de problemas envolvendo cálculo de perímetro, área, volume, capacidade e massa, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região, envolvendo o cálculo de perímetro e de área, como na construção de hortas comunitárias e de volume, de capacidade e de massa, como nas práticas alimentares. Acompanhe também comigo o detalhamento: perímetro, área e volume. Então esse é o nosso tema de hoje. Eu gostaria mais uma vez que você se sinta à vontade de acompanhar a nossa aula de hoje. Muito bem, vamos relembrar aqui alguns conceitos, tá? Que são necessários, né, para a gente avançar no nosso tema. Acompanhe aí comigo um que volta e meia aparece aqui nas nossas aulas de matemática, né? Eu estou falando aí do perímetro. Olha só, vamos relembrar o que é perímetro. Para presentear uma amiga, Rita comprou uma toalha de mesa com formato retangular e, para que fique mais bonita, colocará renda em todo o contorno da toalha. Então, quando a Rita for lá pegar sua agulha e linha e construir ali, moldar, né, a sua renda no entorno da linha, esses comprimentos, né, comprimento e largura, essas medidas da toalha, que nós conhecemos aí como comprimento e largura, né, juntos aí vão formar o que nós chamamos de perímetro. Então, só para destacar aí, mais uma vez, com detalhes para você. Então, você está vendo aí a nossa toalha de mesa, tá? A Rita vai bordar, então, vai colocar aí na renda em todo o entorno da toalha de mesa, né? Então ela vai aqui, ó, preencher aqui esse 1,5 m aqui, ó, desse lado da toalha, né? Quando ela terminar aqui, ela vai vir para cá, não é? A largura de 90 centímetros, e depois ela vai continuar aqui, ó, colocando renda neste outro lado da nossa toalha, que também vai ter 1,5 metros, né, porque é a mesma medida dali de cima. E por último ela virá para cá, ó, e vai colocar renda aqui também, ó. Qual vai ser essa medida aqui? É a mesma que nós temos ali na esquerda, ó, 90 centímetros, tá? Então, se a Rita quiser saber quanto de linha ela vai gastar, ela vai precisar para construir toda essa renda aí, ó, ela tem que fazer o que nós chamamos de perímetro, né? Somar todos os lados aí da sua toalha de mesa, tá bom? Ao fazer isso, ela tá calculando, então, o perímetro da toalha de mesa, tá bom? Então, esse é um conceito simples que a gente tem que relembrar aqui para a gente poder avançar, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aí de perímetro? Acompanhe comigo. Então, olha só, toda vez que você ouvir falar em perímetro, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados, não importa o formato, tá bom? Pode ser retângulo, pode ser quadrado, pode ser trapézio, pode ser uma imagem como a gente está vendo aí, ó, com essas medidas aí, 1 centímetro, 3 centímetros, 5,5 centímetros, 3,5 centímetros, tá? Então, para calcular o perímetro, soma todos os lados. A gente soma, então, 1 centímetro, com 3 centímetros, com 5,5 centímetros, com 3,5 centímetros. Ao final, a gente tem um perímetro, tá bom? De 13 centímetros. Ok? Então, esse conceito, né, que a gente começa trabalhando com as medidas de um polígono é essencial para a gente avançar no nosso tema, né? Vamos ver um exemplo aí, onde a gente pode aplicar o perímetro? Acompanhe comigo na tela, ó. O perímetro de um triângulo isósceles, tá, é igual a de um triângulo equilátero, cujo lado mede 7 centímetros. Determine a medida dos lados do triângulo isósceles, sabendo que um deles mede 8 centímetros. Então, esse é um exemplo, tá? A gente tem que utilizar aí não só
o conceito de perímetro, mas também temos que saber o que é um triângulo equilátero, também temos que saber o que é um triângulo isósceles, tá? Então, o triângulo isósceles, ele tem duas medidas de lado igual e um terceiro diferente, tá? A gente sabe, então, das informações que estão no enunciado, que o triângulo isósceles tem uma das suas medidas 8 centímetros, não é? É o que está sendo dito aí. Então, a gente não sabe qual dos três lados mede 8. Vamos apenas segurar essa informação. Já o triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 medidas de lados iguais, né? Então, basta saber um lado do triângulo equilátero que automaticamente a gente já conhece todos os outros, né? Se ele é equilátero e um dos lados mede 7 centímetros, então, obviamente, este lado também vai ter 7 centímetros e este também vai ter 7 centímetros. Com isso, a gente consegue determinar, então, qual é o perímetro do triângulo equilátero. 7 mais 7 mais 7, o perímetro, né? Vou colocar aqui somente como P. O perímetro, então, é de 21 centímetros. Ok, mas o comando da questão não está pedindo isso, né? Ele está sabendo qual é a medida dos lados do triângulo isósceles. A gente já conhece um, faltam os outros dois, né? E uma informação essencial que nós temos aí, ó, é que o perímetro dos dois triângulos são iguais, tá? Então, consequentemente, esse perímetro aqui também vai medir 21 centímetros. Ok? Então, para a gente determinar qual vai ser a medida dos lados desse triângulo isósceles, a gente precisa então conhecer esses lados aqui que nós não sabemos a sua medida. Então, o perímetro vai ser a soma dos três lados, então x mais 8 igual a 21. X mais x é igual a 2x e 21 menos 8, né? Lavando o 8 para o outro membro, né? Ele troca o seu sinal. A gente está mais perto aí de determinar qual é o valor do x, não é? Então, olha só. 21 menos 8 vai dar 13. 13 dividido por 2, essa é a medida, então, x do nosso triângulo, dos dois lados, né, que estão faltando aí do triângulo isósceles, ou seja, 6,5 centímetros. Então, cada lado desconhecido que nós temos do triângulo isósceles vai medir aí 6,5 centímetros, tá bom? Então, isso é só para a gente lembrar, né, algumas circunstâncias em que é necessário conhecer aí as medidas de um triângulo, né, o perímetro dos polígonos, porque nós temos um outro elemento também que é muito comum, tá bom, quando se fala aí, principalmente em geometria, né, que é a área. E a área, ela também tem as suas medidas, né, também representadas aí, na maior parte do tempo, né, em metro quadrado, mas nós sabemos que nós temos aí os seus múltiplos e seus submúltiplos, né? A gente vê em diversas situações, né, algumas medidas aí, por exemplo, né, nesse cartaz aqui que está vendendo terreno, né, 2.000 metros quadrados. Então, 2.000 metros quadrados é uma medida que faz a gente ter ideia aí de qual é a área, né, qual é o perímetro daquele terreno, tá bom? Então, se for uma medida muito grande, então a gente vai usar os múltiplos do metro quadrado. Se for uma medida muito pequena, então a gente utiliza submúltiplos do metro quadrado, tá bom? Vamos ver mais exemplos aí do nosso contexto. Olha só, nós temos aí, por exemplo, né, um terreno disponível para compra de 2.000 metros quadrados. Tem casas aí de 1.500 metros quadrados, né? Olha aí, casas com área total de 115 metros quadrados, área útil 68 metros quadrados, né? Então a gente vê aí diversas situações em que são citados, né, os múltiplos e submúltiplos da área, tá? Então,
a gente tem alguns contextos, né, em que é bastante comum o uso, né, do metro quadrado, os múltiplos, submúltiplos, né, como, por exemplo, o quilômetro quadrado, né, dependendo aí dos seus tamanhos, né. E aí nós vamos verificar, né, uma ferramenta também, acesso, que tem acessibilidade para todos, né, que é justamente a ferramenta que a gente vê a nossa cidade, né, o nosso município. Então eu peguei aqui um aplicativo que mostra justamente as dimensões, tá bom? A gente tem aqui a visão por satélite. Eu já programei aqui o nosso tablet para mostrar aqui um estádio de futebol. Vamos ver se alguém reconhece qual vai ser esse estádio aqui, né? O nome já está bem aqui na tela, né? O nome dele é o Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho, né? Também conhecido como Gilbertão, lá em Manacapuru. Então, olha só, uma ferramenta muito legal que a gente tem aí para utilizar, né? A gente pode vir aqui no site do Google, né? O Google Earth. A gente tem aqui uma ferramenta, por exemplo, que serve para a gente fazer aqui as nossas medições. Se você não sabe aí as dimensões do seu terreno, do terreno que você está interessado, ó, você pode aqui no nosso aplicativo, né? Eu vou aqui, ó, calcular qual é o tamanho aqui do campo de futebol, ó. Então eu marco aqui a largura do campo, ó, e ele já me mostra automaticamente, ó, em torno aí de 66 metros, né, dependendo do ponto que eu escolher aqui para medir, né. Então vocês viram aí, ó, ele aparece aqui no canto, ó, 66,37 metros. E eu nem precisei ir em Manacapuru para verificar a largura do campo. Posso medir também o comprimento, né? Se eu quiser ir medir o comprimento do campo, basta eu mudar aqui o ponto, né? Vamos mudar aqui o mapa. Se eu quiser saber quanto é que eu vou correr nesse campo de futebol aí, ó. Se eu vou ter que correr muito ou correr pouco, ó. Posiciono aqui o meu ponto, ó. E temos aí a marcação, ó. Aproximadamente 105 metros, né? Se você traçar uma linha reta aí, você tem mais ou menos 105 metros aí o comprimento do campo. E aí a gente consegue também calcular o perímetro, né, do campo, se for necessário, se for interessante, assim também como a sua área, né, a área de futebol, ou qualquer outro terreno, qualquer outro lote aí de terreno, né, você pode, hoje em dia, com mais facilidade, né, conseguir essas medidas, tá certo? Então vamos estudar um pouco mais aí o metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. O Sistema Internacional de Medidas, né, adota como unidade padrão para medir a superfície o metro quadrado, que é esse m elevado ao expoente 2, tá bom? Esse é o metro quadrado. O metro quadrado é a medida de uma superfície quadrada que tem 1 metro de lado, tá bom? Então foi que se estabeleceu aí para a gente medir, né, as nossas áreas. Vamos ver aí os nossos múltiplos e submúltiplos, acompanhe comigo. Temos aí, então, como múltiplos o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, alguns são mais usuais, outros não, né? Os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá? Então nós temos aí as suas simbologias, tá? E o mais interessante aqui também para a gente, né, é fazer a transformação, tá? Então, quando é necessário, a gente também precisa fazer as transformações de unidades de medida, tá? Então, cada unidade de medida de superfície é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, vamos colocar aqui no esquema que fica bem mais fácil da gente entender como é que vai funcionar a transformação, né? Então, da esquerda para a direita, nós temos aí os múltiplos, né? À direita nós temos os submúltiplos.
Se eu quero transformar, então, uma medida de área que está mais à esquerda, tá, para uma unidade menor, então eu tenho que fazer a multiplicação por 100, tá? Por exemplo, se eu quiser passar uma medida, tá, que está em metros quadrados para uma que está em centímetros quadrados, por exemplo, ó, eu tenho então que realizar uma multiplicação por 100, porque primeiro eu vou transformar essa medida em decímetro quadrado, tá bom? E aí, mais uma multiplicação por 100, porque eu vou transformar de decímetro quadrado para centímetro quadrado, tá bom? Então, quando a gente está trabalhando com área, cada unidade inferior, tá bom? A gente faz uma multiplicação por 100, tá? Nós vamos já ver alguns exemplos para a gente fixar melhor essa transformação, tá bom? Agora, se eu estou interessado em transformar medidas que estão menores, que estão em unidades menores, né, para uma maior, então a gente vai ter que fazer aí a divisão por 100, né? Se, por exemplo, eu quero passar de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, então a gente faz a divisão por 100, tá bom? Nesse mesmo esquema, tá? Só muda a operação. Se você quer ir para a direita, você multiplica por 100. Se você quer ir para a esquerda, você divide por 100, tá? Bora ver aqui alguns exemplos, ó. Nós temos aí, ó, 0,5 quilômetros quadrados. Vamos transformar em metro quadrado, tá? Então vamos voltar aqui no nosso esquema para a gente fazer juntos, ó. A gente está interessado aqui, ó, no quilômetro quadrado, a gente quer chegar aqui, ó, no metro quadrado. Então a gente vai multiplicar uma vez por 100, duas vezes por 100, 3 vezes por 100, para a gente poder realizar a transformação, tá bom? Então olha só, a nossa continha vai ser então 0,5 multiplicado por 100, multiplicado por 100, e multiplicado por 100, tá bom? E aí nós temos que acionar aquela dica preciosa, né? Quando a gente está multiplicando aí por múltiplos de 10, no caso aí 10, 100, 1000, basta a gente deslocar a nossa vírgula aí, a quantidade de vezes, a quantidade de zeros que nós temos, né, para a direita. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar esses dois valores, o resultado disso é o mesmo 0,5, ó. Só que, como eu estou multiplicando por 100, eu vou deslocar então a minha vírgula. Ela vai sair daqui, ó. Ela vai andar então 1, 2 casas para a direita. Ou seja, o resultado dessa operação aqui, ó, vai ser 50, tá? Ou 50,0, tá bom? Esse é o segredo. Desloque então a nossa vírgula tantas casas para a direita quanto os zeros tem na operação. Tá bom? Então essa foi só a primeira multiplicação. A gente tem então, ainda a segunda, né? Multiplicar mais uma vez por 100, tá? Multiplicando mais uma vez por 100. Qual vai ser então o nosso resultado aqui, ó? 50 vezes 100. Então vai ser o 50 deslocado a vírgula mais 2 casas para a direita, tá? Então eu resolvi essa operação. Falta, então, mais uma vez, multiplicar por 100. Então, 5.000 multiplicado por 100. Então, a gente vai aqui, ó, acrescentar mais 2 zeros, ou seja, 500.000 metros quadrados, tá bom? Então, 0,5 quilômetros quadrados transformados para metros quadrados são 500.000, tá bom? Esse, então, é o segredo para a gente fazer a conversão, tá bom? Das nossas medidas aí de área, né? O metro quadrado. Beleza? Temos mais um exemplo para mostrar para você. Acompanhe comigo. Agora nós vamos no sentido oposto, tá bom? Porque agora nós temos aí, ó, 4.230 centímetros quadrados e a gente vai transformar para metro quadrado, tá? Bora voltar, então, no nosso esquema aqui, ó, para ajudar a gente, né? A gente está aqui, ó, em centímetro quadrado.
a gente quer chegar em metro quadrado. Então, a gente vai dividir uma vez por 100, dividir duas vezes por 100. Então, o segredo aqui é parecido com a multiplicação, tá? A gente vai só apenas deslocar a nossa vírgula, tá? 4.230 é a mesma coisa que 4.230,0, tá? Então, a gente vai dividir uma vez por 100, duas vezes por 100, para poder transformar para metro quadrado. Essa operação aqui, ó, é só deslocar, então, a nossa vírgula duas casas para a esquerda. Deslocando duas casas para a esquerda, nós temos 42,30. Dividindo, então, mais uma vez por 100, é só deslocar mais uma vez a nossa vírgula duas casas para a esquerda, ou seja, 0,423 metros quadrados é, então, a nossa transformação, tá? Desloca a vírgula tantas casas para a esquerda quantos zeros nós temos aí na nossa operação. Tá ok? Esse é o segredo, então, para a gente realizar a transformação do metro quadrado. Beleza? Bem simples, né? Bem fácil para a gente relembrar aí como é que a gente faz, então, essas transformações. Dito isso, eu tenho, então, um vídeo para apresentar para você, que é dentro desse nosso tema aqui, né? As medidas de área, né? Principalmente o metro quadrado. Então, acompanhe comigo. Você já parou para pensar como é que aqueles institutos fazem para calcular a multidão, a quantidade de pessoas que tem numa multidão, numa passeata, por exemplo, igual aquela que está acontecendo ali atrás? Pois é, nós temos vários métodos. Uma delas é simplesmente a observação numa malha que a gente pode projetar nas ruas, né? E outra que a gente pode também trabalhar é como grandes institutos fazem, como o Datafolha. Vamos ver como é que o Datafolha faz. O método usado pelo Instituto Datafolha para calcular multidões consiste em dividir o aglomerado em setores do tamanho de quarteirões. Os pesquisadores então caminham pela multidão de hora em hora, registrando a média de pessoas por metro quadrado. Os dados irão apontar diferentes quantidades de pessoas em cada setor. Os pesquisadores retornam fazendo o mesmo trajeto e questionam algumas pessoas sobre o tempo que elas estão na manifestação. Os novos dados coletados irão apontar quantas pessoas entraram e quantas saíram do protesto a cada hora. Isso é uma das maneiras, ó. A outra é a simples observação, ó. Daqui, ó, dessa distância, eu consigo estimar aqui uma quantidade dentro de uma área que eu posso aqui projetar, por exemplo, 1 metro quadrado. Estou vendo aqui de 10 a 12 pessoas. Então, se eu projetar isso para a multidão como um todo, eu consigo estimar, não é um cálculo preciso, estimar a quantidade que está passando por ali naquele momento. Então, com isso reunido, a gente consegue fazer uma grande estimativa do total de pessoas que estão ali naquela passeata, naquela manifestação, naquela aglomeração. Hoje, é claro, nós temos mais recursos. Por exemplo, todo mundo praticamente tem um celular, então todos podem acionar o dispositivo lá do GPS, ou então você pode ir aí, se estiver bem patrocinado, né, colocar ali vários drones para observar por cima a quantidade de pessoas que estão ali reunidas e isso trazer para a gente um valor mais preciso. Muito bem, então, só para tirar aí, né, a título de curiosidade mesmo, né, mostrar como é que se estima aí a quantidade numa aglomeração, né, numa multidão. Então, percebam que as nossas medidas aqui de área, né, o metro quadrado está ali sendo utilizado mais uma vez, né? Além das nossas medidas de área, nós temos um outro, né, que nós chamamos aí de volume. Então, vamos verificar então como é que nós vamos proceder com o volume. Olha só, a medida do espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou por um gás é chamado de volume, tá? E assim como no caso do metro, né, do metro quadrado da área, nós também temos a mesma medida para o volume. Acompanhem comigo então o nosso esquema aí, ó. Nós temos a nossa unidade padrão, que é o metro cúbico, tá? Nós temos os múltiplos do metro cúbico, né, que é o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, tá? E também nós temos os submúltiplos, tá? Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? Então, quando se trata de volume, nós temos então que utilizar aí a nossa unidade padrão, o metro cúbico.
E aí nós temos também que mostrar como é que nós vamos realizar as transformações, né, dessas unidades de medida. Então, nesse caso aí, né, nós temos que multiplicar por 1000, tá bom? Cada vez que a gente for, então, deslocar para uma unidade menor, né, por exemplo, do quilômetro cúbico para o hectômetro cúbico, se eu quiser realizar essa transformação, então a gente vai então multiplicar uma vez por 1000, tá? E se a gente for no sentido oposto, por exemplo, se eu transformar uma medida de decímetro cúbico para metro cúbico, então eu só mudo a minha operação, né? Antes era multiplicação, então quando eu for para a direita eu multiplico, e quando eu for para a esquerda eu divido por 1000, tá bom? No mesmo esquema que a gente viu aí ainda há pouco, né, para o metro cúbico. Só que agora a multiplicação em vez de 100 é 1000 agora. Beleza? Então, a gente vai mostrar um exemplo para você, né, para a gente poder praticar também essa transformação aí da unidade de volume. Acompanhe comigo então na tela, olha só. Na construção de 39 quilômetros do prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, foram escavados 8.800.000 metros cúbicos de terra, né? Isso equivale a quantos quilômetros cúbicos? Essa, então, é a nossa pergunta aí, ó. Então, vamos voltar para o nosso esquema, porque esse exemplo pede, então, para a gente transformar, ó. Opa, passei. Para a gente transformar, então, uma medida que está em metros cúbicos para quilômetros cúbicos. Então, olha só, quantas divisões por 1000 a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer uma divisão por 1000, 2, 3, né? Então, vamos voltar lá, ó, e fazer, então, as nossas divisões. Essas divisões, na verdade, são apenas deslocamentos da vírgula para a esquerda, né? A gente já aprendeu como é que faz, né? Então tá aqui, ó. Vamos representar aqui, ó, esse valor com a vírgula, tá? Então, quando eu dividir a primeira vez por 1000, o meu valor é esse mesmo resultado, só que com a vírgula deslocado 3 casas para a esquerda. Ou seja, o resultado aqui para a primeira divisão vai ser 8.800. Tá? Essa primeira divisão a gente está transformando para decâmetro cúbico, ok? Agora, esse mesmo resultado, né? A gente vai dividir mais uma vez por 1000. Faltou um zero, né? Mais uma vez por 1000. Então a gente vai deslocar mais 3 vezes a nossa vírgula para a esquerda. Nós chegamos então a 8,8 hectômetros cúbicos. Tá? E para fechar, a gente vai pegar 8,8, dividir mais uma vez por 1000, e aí nós vamos ter 0,088 quilômetros cúbicos. Tá? Sempre deslocando a nossa vírgula para a esquerda. Eu acho que faltou mais um zero, né? Vamos refazer aqui, porque faltou um zero aqui. 0,088. 0,088. Agora sim, 3 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3. Quilômetros cúbicos. Então, dessa forma, então, a gente realiza as transformações com a nossa unidade de volume, né? O metro cúbico. Beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula. Era isso que eu tinha para apresentar para você. Espero que você tenha compreendido com todos os seus detalhes, tá bom? Até a próxima.